Amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar de Santos Futebol Clube nessa segunda-feira, mas antes peço que você já vá se inscrevendo, já ativa o sino, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente postar. Se gostar, dá o like que ajuda no engajamento do canal. Então, bora lá, turminha, vamos falar de Santos aí nessa segunda-feira, que depois da derrota para o Vasco, o Santos aí voltou aos trabalhos e também o Santos está aí com a pressão em cima do Caixinha, tá, gente? O treinador do Santos está por um fio aí, porque ontem, após o jogo, recebeu críticas não só da torcida, né, mas de toda a imprensa e também do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que após o jogo deu entrevista, né, para o Sport e falou que é inadmissível o Santos fazer o que foi feito ontem, deixar escapar aquele resultado, né? E que não pode mais acontecer, que sirva de lição, e foi cobrado os jogadores, né? E também o treinador, e vai ser cobrado ainda mais, e praticamente o Caixinha tá por um fio, por detalhes de ser demitido do Santos, tá? Porque não pode acontecer o que aconteceu ontem, o Santos que teve praticamente aí 3 semanas para trabalhar, porém o treinador deu folgas e mais folgas, e além disso aproveitou viajar para Portugal para visitar a família, por isso que ele deu folga, em vez dele trabalhar aquilo que os treinadores pedem, que é tempo para trabalhar, quando tem eles não trabalham, aí eles dão folga para os jogadores, então não existe isso. Você está sendo contraditório, ou você quer tempo para trabalhar o seu time e fica reclamando do calendário, e quando você tem o tempo você não trabalha. Então o Marcelo Teixeira não está contente com o que o Caixinha fez, e principalmente com o trabalho também, dentro de campo. O time não pode jogar meio tempo e morrer no segundo tempo. Um time de futebol tem que jogar bem os 90 minutos para buscar a vitória. Então o Marcelo Teixeira, ele praticamente deu aí um ultimatum no Caixinha, e praticamente ele deu aí 2 partidas para o Caixinha se recuperar dessa derrota. O Santos vai enfrentar o Bahia no próximo domingo às 8h30 na Vila Belmiro, jogo difícil, né? E depois o Santos vai enfrentar o Fluminense, que está sem treinador, demitiu o Mano Menezes, no Rio de Janeiro também, na terceira partida do Campeonato Brasileiro. Então, se o Caixinha não fazer o Santos ganhar do Bahia, Samuel, mas o Bahia tem um bom time. Se o Bahia tem um bom time, mas o Santos tem a obrigação de ganhar do Bahia. Primeiro, porque deixou escapar a vitória contra o Vasco. Segundo, Campeonato Brasileiro, em casa você tem que ganhar, irmão. Se você não ganhar nem em casa e depois buscar alguns pontos fora, algumas vitórias fora, você corre perigo de rebaixamento, que aconteceu com o Santos na temporada passada. Então, na Vila Belmiro tem que ganhar. Não importa se o Bahia é um bom time, se o Bahia empatou com o Corinthians, no próximo domingo o Santos é obrigação vencer o Bahia. Então o Caixinha está pressionado, está por um fio para ser demitido do Santos, e ele tem que mostrar serviço de recuperação nesses 2 próximos jogos. Se ele não conseguir o Santos tropeçar contra o Bahia, ele vai ser demitido. E aí o Santos trabalha com alguns nomes para, quem sabe, se caso ele for demitido, um desses treinadores ser anunciado como o novo treinador do Santos. O primeiro seria um nome que é sempre ventilado no Santos, o Dorival Júnior, que acabou de ser demitido da seleção brasileira. É uma sombra para o Caixinha. Outro treinador que também é uma sombra é o Tite, que é o queridinho do Neymar. O Neymar deu até uma entrevista no podcast há um tempo atrás, que eu assisti um pedaço. Ele falou nessa entrevista que o melhor treinador que ele trabalhou, que ele considera, é o Tite. Então, se depender do Neymar, o Tite seria o treinador da seleção. Mas se depender de nós, torcedores do Santos, não. Não queremos o Tite. O Tite é um treinador que não tem nada a ver com o Santos, um treinador já veterano, ultrapassado, reativo, e não é porque o Neymar também gostaria de ter o Tite que nós vamos concordar com ele. Não, o Neymar tem que fazer a parte dele, que é se recuperar e voltar a ficar à disposição, que ele não tá jogando, não tá ajudando. Então ele não tem que dar pitaco no treinador. O treinador, quem tem que saber é o presidente, a comissão técnica, né, o CEO do clube, a torcida e o sócio. O Neymar e o comitê gestor. O Neymar tem que dar palpite no treinador. Ele tem que jogar bola. Isso que ele precisa fazer. Tá? Então o Tite é o queridinho do Neymar, mas é um treinador que não vai ser contratado pelo Santos,
porque tem uma rejeição muito grande, inclusive da minha parte. Não gostaria do Tite no Santos, tá? E o outro nome seria um outro treinador brasileiro, Renato Gaúcho. É um treinador que eu gosto do Renato Gaúcho. Inclusive, eu falei que o Renato Gaúcho tinha que ser contratado no lugar do Caixinha. É mais treinador do que o Pedro Caixinha, mas sem dúvida nenhuma. O problema do Renato, na minha opinião, é que ele é um boleiro também. É aquele cara que também vai aproveitar a hora que tiver tempo, vai dar folga para jogador, porque ele tem muita amizade com os caras. E é um cara que gosta muito de praia. E qualquer tempinho que ele tem, ele quer ir pra praia, pro Rio de Janeiro. Ah, mas Santos tem praia, tá. Mas o negócio dele é Rio de Janeiro. Não é Santos, é Rio de Janeiro. Então, o Renato, eu não gosto, é assim, por causa disso. Eu acho que ele também não vai ser aquele treinador que vai trabalhar os caras, pegar pesado com os caras. Eu acho que ele vai ser aquele treinador amigão, paizão, como ele foi no Grêmio. Mas dentro de campo ele é bom treinador e ele sim tem o DNA do Santos, que é um treinador ofensivo. O Renato, ele gosta de um time bem jogado, um treinador que gosta de buscar o ataque sempre. Então o Renato, eu acho que ele seria um bom nome, mas o que eu acho que pega um pouco é esse paizão que ele é dos jogadores. O Santos não pode ter treinador hoje que seja paizão. O Santos tem que ter um treinador em linha dura, que chega junto desses jogadores do Santos, que são muito folgados, cheios de mimimi, e a realidade é que eles querem treinar pouco e jogar pouco, e ganhar bem. É isso que eles querem. Então precisa pegar um pouco mais pesado esses jogadores do Santos. E o quarto nome, que para mim seria o ideal, é Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, ele para mim seria o nome ideal, para mim é o preferido, mas eu acho que é muito difícil o Santos contratar o Sampaoli. E uma ala da torcida gosta muito, outra ala não, é contra, mas a maioria seria a favor da volta do Sampaoli. Esse sim com intensidade, esse sim que trabalha 2 períodos, esse sim que vai pegar pesado com os jogadores. Só que o combo Sampaoli também tem o outro lado, de um treinador que pede muito reforços, caro, e é um treinador que é difícil de lidar com ele, mas seria aí os nomes, os 4 nomes que estão digamos assim, stand-by, caso o Caixinha seja demitido, se não mostrar serviço, se não mostrar recuperação no time do Santos nos 2 próximos jogos, beleza? Então vamos aguardar aí que ele vai ter que mostrar alguma coisa, senão ele vai ser demitido o Caixinha. Eu acho que vale até a tentativa de dar mais uma oportunidade para ele de mais uns 2 jogos, para mostrar uma recuperação. Agora, se não andar, tem que ser demitido o mais rápido possível. Não pode ficar enrolando que nem o Rueda fez na temporada passada, que demorou para demitir. Entendeu? No caso, quando ele contratou o Dair Helma, ele demorou para demitir. Depois ele demorou para demitir Marcelo Fernandes, etc. Então, aí o que aconteceu com o Santos? Trocou muito de técnico e demorou muito para acertar. E aí deu no que deu. Então, acho que o Marcelo Teixeira não quer repetir isso. Se caso não andar a coisa, daqui 2 partidas o Santos vai demitir o Caixinha e vai contratar um novo treinador, beleza? E outra coisa que eu queria falar em cima disso, o Caixinha hoje, ele disse que conversou com o Zé Rafael, jogador que o Santos contratou do Palmeiras, que ainda se recupera de uma cirurgia, né? E o Caixinha disse que já sabe aonde vai aproveitar o Zé Rafael, aonde o Zé Rafael gosta mais de jogar. O Zé Rafael já disse que se ele tiver que ser aproveitado como um primeiro volante, ele não tem problemas, ele joga. Como um terceiro homem de meio campo, ele joga, mas a posição que ele gosta de jogar é como segundo homem, segundo volante, e aonde o Caixinha vai ter que aproveitar ele, é ali. Ah, mas o Gabriel Bom Tempo tá jogando bem. Tá, então ele vai disputar a posição com o Gabriel Bom Tempo. É isso aí, não tem essa. Entendeu? Eu acho que o Schmidt vai continuar como cabeça de área, o 5. O Pituca pode brigar com ele por essa posição e também o Tomás Rincon. E o Zé Rafael vai brigar com o Bom Tempo para ser esse segundo homem de meio campo. É ali a posição correta dele, ali a posição que ele vai poder render mais para o Santos. Só que ele ainda não está disponível. Então o Caixinha já está contando com um jogador que só vai ficar à disposição no mês de maio ou junho. Mas o Caixinha conta como um trunfo o Zé Rafael para que ele assuma esse meio campo do Santos e aí fique um meio campo ainda mais encorpado. Mas não adianta nada ele colocar o Zé Rafael e se ele tirar o Gabriel Bom Tempo, mas fazer um meio campo espaçado que nem ele fez aí no jogo contra o Vasco. O meio campo do Santos ficou muito espaçado.
O Barreal não jogou na função do Neymar, jogou aberto pela esquerda ao lado do Guilherme. O Tiquinho foi o 9 e ele colocou o Roleiser na direita. Então o Santos jogou num 4-1-4-1. Por isso que o Santos ficou muito espaçado. Mas então ele tem aí o Zé Rafael como um trunfo para que esse meio-campo do Santos fique aí mais, digamos assim, perfeito na opinião dele, beleza? E para finalizar, eu queria falar da programação do Santos de trabalho, porque semana passada e esses últimos dias, as 3 semanas que passaram, o Caixinha deu folgas e mais folgas, né, para os jogadores, né? E aí o Santos divulgou a programação dessa semana. Eis que hoje os jogadores folgaram, com certeza, né? Aí a gente sabe que tudo bem, faz parte, né? Os jogadores jogaram ontem, aí tem que descansar fisicamente para recuperar a musculatura, né? E aí os jogadores têm essa folga na segunda-feira porque jogam no domingo, beleza. Aí ninguém reclama, ninguém tem o que reclamar disso. E aí o Santos volta aos trabalhos, então, na terça-feira, né? Pela manhã, às 10 horas da manhã, treina. Depois treina na quarta também, às 10 horas da manhã, e vai ter uma abertura para a imprensa de 15 minutos, somente imagens, né? Não vai ter entrevista. Aí na quinta-feira o Santos vai treinar, então, às 10 horas da manhã também, mais uma vez um atendimento à imprensa ali no CT Pelé. Na sexta-feira treina às 10 horas, mesma coisa, somente imagens do CT Pelé. E no sábado, às 17 horas, às 5 horas da tarde, o Santos treina e depois a concentração para jogar domingo às 8h30 da noite contra o Bahia na Vila Belmiro. Então você vê que a programação essa semana já vai mudar um pouco, né? Já vai só ter folga na segunda-feira, que é o que tem que ser. Terça vai trabalhar, né? Quarta, quinta, sexta e sábado. E é isso que você tem que fazer, viu, Caixinha? Aproveitar o tempo para trabalhar esse time, ter umas mudanças na forma do time jogar, ter mais soluções de variação, não só tática, como também de posição, colocar um jogador que se adapte numa posição melhor, experimentar um outro numa outra função, etc. Porque depois não adianta reclamar. Se você depois for mandado embora e reclamar que não teve tempo a trabalhar, irmão, você vai passar vergonha. Porque tempo você teve de sobra. E vai ter mais uma semana cheia para trabalhar. E é o que a gente espera é que na próxima partida o Santos chegue voando contra o Bahia, ganhe a partida para você dar uma sobrevida para si mesmo e também uma resposta para a torcida, para a imprensa e para toda a coletividade santista de que o Santos perdeu do Vasco, mas o time jogou um bom primeiro tempo e vai manter aí uma sequência de melhora, de o time ter uma evolução, porque se não tiver evolução, irmão, você vai rodar, beleza? Se gostar do vídeo, deixa o like, a gente volta com muito mais de Santos no canal. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima.